Mais um presidente latino-americano está com a cabeça a prêmio. A gente se recorda que na semana passada, o presidente Manuel Merino, que havia assumido o governo depois de um golpe parlamentar, foi derrubado nas ruas por mobilizações, principalmente de estudantes. Agora são os chilenos que voltam às ruas, dessa vez não para pedir mais constituinte, que já conseguiram, mas a própria renúncia do Sebastián Piñera, aquele tradicional pinochetista e que defende aquele modelo ultra-neoliberal que ainda persiste no Chile. Agora, muita atenção, porque esse episódio lá do Chile tem muito a ver com o apagão lá no Amapá, que hoje está no seu 21º dia, e com o Paulo Guedes e aquele sistema de capitalização que ele quer importar aqui para o Brasil. Haremos seguimiento al cronograma de protestas en Chile, que incluye a los trabajadores del sector salud, por un lado, y diversas organizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente Sebastián Piñera. A gente vai falar daqui a pouco da relação dessa situação chilena com o apagão no Amapá e também com a capitalização defendida pelo Paulo Guedes. Mas antes é preciso que a gente contextualize a situação lá do Piñera, não é? O Sebastián Piñera, um presidente que foi eleito, é a segunda ou terceira vez que ele se reelege presidente do Chile, é um antigo capitalista, não é? Um bilionário que foi dono da antiga LAN, que se fundiu com a Latam, e dizem que ele é até hoje um dos donos ocultos da Latam. Bom, o Sebastián Piñera era um governante hábil e que conseguia se manter ali, inclusive na época dos governos populares, de Lula, dos Kirchner e de Hugo Chávez na Venezuela. Mas só que ele enveredou por um caminho ali muito ligado aos militares e principalmente aqueles militares sedentos de sangue, não é? E ultimamente o seu governo tem sido objeto de protestos, né, os mais amplos possível em todo o país, contra o fato de o Piñera, né, ter ordenado o uso maciço e sistemático da força policial contra os manifestantes, utilizando inclusive balas, né? Não só balas de borracha, como balas de verdade. E muitos desses manifestantes foram atingidos no olho ou nos olhos, né? Tem muita gente cega por causa dessa brutalidade policial. Voltando à questão lá no Peru também, não é? A situação no Peru foi radicalizada pela forma brutal com que aquele presidente Merino, não é? O Manuel Merino, que era um deputado ruralista de apenas 5.200 votos, mas que fez lá de uma manobra parlamentar e assumiu a presidência da República no lugar do vice, que era o Vizcarra, o Martín Vizcarra, que por sua vez tinha sido vice-presidente do presidente Pedro Pablo Kuczynski, também empichado há cerca de 2 anos. Situação complexa essa. Então, voltando ao Chile, né, agora o Piñera foi obrigado a demitir o seu chefe de polícia. Continúan las movilizaciones y protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Este viernes, diversas organizaciones sociales se concentrarán en la Plaza de la Dignidad para rechazar la violencia sistemática de carabineros. Cientos de personas protestaron este miércoles en Santiago, exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera, luego de que el gobierno diera a conocer su intención
de introducir una reserva por inconstitucionalidad. Isso aí é outro problema, não é? O Piñera resolveu se colocar contra a população. Não é? A população lá está quase faminta, né? A população do Chile. Eu me refiro inclusive à classe média, que está passando momentos terríveis. Muitos estão endividados. E o que é que eles querem agora? Imagine só. Eles querem retirar apenas 10% do que eles têm direito da sua aposentadoria, não é? Essa aposentadoria, e aqui é que entra o Paulo Guedes, com aquele seu sistema de capitalização, que o Paulo Guedes montou lá no Chile, juntamente com o Pinochet, e agora quer trazer para cá. Então, esse dinheiro todo está nas mãos do que eles chamam de administradoras de fundos de pensão, juntamente com os bancos, não é? Que é todo o dinheiro da Previdência está com eles. Só que essas administradoras, não é, de fundo de pensão são grandes patrocinadores das eleições presidenciais. E por isso, desde que o Pinochet saiu do poder e foi substituído por civis, muita gente se considerando de esquerda, mas ninguém mexeu. Ninguém mexeu no sistema de privatização lá, que passou o rodo em tudo, não é? Lá não tem escola pública, lá não tem saúde pública, não tem hospital público. É tudo conveniado com o Estado. Imaginem só que situação. E agora vem esse problema do desemprego que está aumentando. Foram 2 milhões apenas em Santiago nesta pandemia. Bom, e aí o que querem os chilenos? Apenas tirar 10%, não é? Para essa situação de muito sofrimento que estão padecendo por causa da Covid-19. Eles já tinham conseguido uma primeira parcela de 10% logo no início, não é? Quando estourou realmente o problema da pandemia. E agora se aproxima o Natal, todo mundo sem dinheiro, todo mundo endividado. E existe, quer dizer, os chilenos inspiraram um projeto lá na Câmara e no Senado. E parece que os políticos, não é, sensibilizados com a situação dos chilenos, estão querendo aprovar esse projeto. Só que o Piñera resolveu recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que é super elitista e que pode derrubar a decisão do Congresso Nacional caso aprove esse projeto, dando esses 10% da retirada da Previdência, né, desses chilenos, que é a grande maioria da população. En contra del proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los ahorros de pensiones. Nuevamente, el cuerpo de carabineros disparó gases y chorros de agua desde vehículos blindados contra unos 500 manifestantes. Pero la ira colectiva se despertó luego que 2 agentes de carabineros dispararon e hirieron a 2. Isso aqui é outro problema também que está enfrentando o Sebastião Piñera. É a violência policial, não mais política apenas, é violência mesmo contra os pobres. Eles invadiram lá um serviço de atendimento a jovens, né, a jovens da periferia, e acabaram atingindo gravemente 2 menores, né? E isso novamente revoltou a população chilena. E aí a população exigiu a demissão do general Mário Rosas, que foi depois substituído pelo Ricardo Yáñez. El incidente terminó por forzar la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, que anunció Piñera en rueda de prensa el jueves, junto a su reemplazo, el general Ricardo Yáñez. Agora a gente vai voltar à questão do Amapá, né? A relação que isso tem com o Amapá. A relação é que no Chile, né, se resolveu privatizar tudo. Privatizou desde a Previdência, depois as escolas, depois a saúde pública e, finalmente, as empresas estatais, incluindo aí as de eletricidade. Bom, e o fato é que essa privatização generalizada
ela provocou muitos reclamos da população, principalmente nessa área da aposentadoria, porque muitas dessas agências que administram a Previdência, elas faliram e acabaram provocando o que mesmo? Que os chilenos que haviam pago às vezes 20 ou 30 anos de pensão perdessem todos os seus direitos, né? Aquele dinheiro que ele tinha acumulado durante todos esses anos, e só ficaram com aquele mínimo estabelecido pelo governo, que mal corresponde ao salário mínimo. Daí a razão pela qual muitos dos chilenos estão hoje levando uma vida de empobrecimento e beirando a miséria. E junto a isso também tem essas privatizações, né, das companhias, das empresas estatais, e que acabaram também fornecendo um péssimo serviço. Daí a razão dessa ligação que a gente faz com a situação do Amapá, né? Por que o Amapá está sem energia? Justamente porque seu sistema foi privatizado e entregue a esse tipo de empresa que não quer saber de nada, a não ser ganhar dinheiro, e depois revender seus ativos para empresas que a gente não sabe nem a origem, como é o caso dessa Gemini. Mas vamos novamente aqui verificar, né, através dessa entrevista de um sociólogo que a rede Telesul de televisão da Venezuela, a rede multiestatal, fez com o sociólogo Esteban Silva. O Esteban Silva é um sociólogo que mora lá no Chile e está falando também, só apenas o som que está aparecendo, né, que falou por telefone aqui, âncora da Telesul, o Reis. Una primera reflexión como contexto. Las administradoras de fondos de pensiones, que en definitiva no es un ahorro forzado de nosotros, las y los trabajadores, ¿no? Es el corazón del modelo económico. Então ele diz que essas administradoras de fundo de pensões é uma espécie assim, de coração do modelo econômico chileno, ou seja, ultra neoliberal. Porque esos millones de dólares ou de pesos chilenos, no caso. Então, esses milhões e milhões de dólares reunidos pelo sistema previdenciário e todos colocados nessas administradoras, ¿no? Que são o ahorro de los trabajadores, que são, na realidade, todas as economias dos trabalhadores, são administrados por esta AFP, não? Então, são administrados por estas AFPs, quer dizer, administradoras de fundos de pensão, e com os bancos, além dos bancos, colocam dinheiro fora, em ADR, em bolsa, em outros projetos, etc. E vivem, né, nessa transação com os bancos, colocam dinheiro fora, né, e também pagam propinas para políticos, etc. Ou os mesmos bancos, que são parte, además, de las administradoras, nos prestam dinheiro, que é nosso próprio dinheiro, não? Com taxas de interesse altíssimas. Pois é, e emprestam esse dinheiro aos próprios chilenos para fazer, é claro, que algum tipo de empresa ou outro empreendimento com juros altíssimos. Então, em definitiva, a propósito da afirmação que tu señalabas, efectivamente, evidentemente, não? El óptimo sería que no tuviéramos AFP, que no existieran, que tuviéramos un verdadero sistema previsional. Então, o que ocorre, finalmente, é justamente isso. É que o Piñera, ali manietado, não é? Porque teve a sua campanha toda paga por essas administradoras de fundo de pensão, não quer que os chilenos recebam essa segunda parcela, para aliviá-los desse drama terrível, que não é só sanitário, é econômico e financeiro principalmente. O Piñera quer agora ganhar no tapetão e indo direto ao Supremo Tribunal Federal. E aí sim, os chilenos, por causa disso, estão lá nas ruas exigindo, inclusive hoje, com essa greve, né, do pessoal médico, 160 mil servidores, no caso mais privados que propriamente estaduais,
e estatais estão exigindo a renúncia pura e simples do Sebastião Pinheira. Inclusive, tem até já o mundo político lá está estabelecer um cronograma. Eles querem, primeiramente, antecipar as eleições presidenciais de setembro do próximo ano, 2021, para abril do próprio, quer dizer, do mesmo ano. Por quê? Porque em abril, acho que 11 de abril, vai haver a eleição para a escolha dos novos constituintes que vão fazer a nova Constituição chilena. E eles querem eleger o presidente, o novo presidente da República, juntamente com a Constituinte. Só que isso, o Pinheira e toda a elite chilena jamais vai permitir. Mas as coisas estão se precipitando de tal forma que o Pinheira é capaz de cair antes de que ocorra essa nova eleição, ainda que antecipada para abril do próximo ano.